Vamos então, nesta tarde, ler a palavra do Senhor. Eu queria tirar o tema para a nossa meditação num versículo, segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Podemos todos ler, porque todas quantas promessas há de Deus, são nele o sim e por ele o amém, para a glória de Deus. Amém? A palavra de Deus, as palavras expressam o quê? Palavras expressam pensamento. Amém? A palavra de Deus expressa aquilo que Ele pensa a nosso respeito. Amém? Nós podemos ler, e ao ler a palavra do Senhor, estamos conhecendo Deus, estamos conhecendo o seu coração. Também há alguns episódios de algumas situações, quer positivas, quer negativas, que nos alertam para que nós possamos, na verdade, não cometer os mesmos erros, mas que nós possamos, na verdade, evitar, mas ao mesmo tempo Deus dá-nos princípios. Princípios para uma vida abençoada, em primeiro lugar, é ter Jesus. Amém? Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiquemos participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência ou pelo pecado há no mundo. Amém? Quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, quando nos arrependemos dos nossos pecados, amém? Nós somos feitos novas criaturas. Paulo podia dizer lá em 2 Coríntios 5,17, porque quem está em Cristo é uma nova pessoa, é uma nova criatura, recebe uma nova natureza. As coisas velhas já passaram, é verdade, há coisas da nossa velha natureza, que aqui Pedro fala-nos da corrupção, do pecado, da impureza, da maldade, na verdade, que habitavam em nós, que nós praticávamos. Na verdade, eles ficam lavados, purificados pelo sangue de Jesus, e diz que Ele nos abre uma nova página. Eis que tudo se fez novo. Deus abre uma nova página para nós. Louvado seja o seu nome para todo sempre. Amém? Então, Pedro diz que nós agora ficamos participantes, amém? Nós ficamos participantes, verso 4, pelo qual Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, amém? Louvado seja o nome do Senhor. É interessante, amém? Pedro fala-nos dessas preciosas promessas que são para nós. Paulo fala-nos que diz que todas as promessas que Deus faz na sua palavra, tudo aquilo que Ele fala a nosso respeito, que Ele tem para nós, amém? São nele o sim, por Ele, amém? E por Ele o amém, para a glória de Deus por nós. Quando Deus, na verdade, quando nós somos abençoados por Deus, quem recebe a glória é Ele, amém? Porque o nosso Deus está vivo e Ele vela pela sua palavra para a cumprir. Amém? Sabe uma coisa? A Bíblia mostra-nos claramente, amém? Que é uma coisa que Deus não pode fazer. Deus não pode mentir. Amém? Leia comigo, vou pedir auxílio aqui do nosso jovem. Hebreus 6,18 diz-nos assim: para que por duas coisas imutáveis, nas quais era impossível. Primeiro, o que é impossível? Que Deus minta. Amém? É impossível que Deus minta, louvado seja o nome do Senhor. E também lá no Antigo Testamento, amém? Moisés, na verdade ele trouxe-nos esta palavra, em Números 23:19, diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, porventura diria ele e não o faria, ou faria ele e não confirmaria. Amém? Pensa disto, amém? Deus não pode mentir, é impossível. O seu caráter não permite. Porquê? Amém? Porque Ele é a verdade.
Sabe, aqueles que mentem estão nas trevas, aqueles que vivem nesta corrupção, mas Deus não é corrupção, Deus é puro, Deus é santo, Deus é luz, nele não há corrupção alguma, nele não há trevas nenhumas, Deus não pode mentir, louvado seja o seu nome para sempre. Então o que ele diz, o que ele fala para nós, tem que aceitar como uma verdade imutável. Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. É interessante que o Moisés fala esta mensagem da parte do Senhor lá em Números. Porventura, por acaso, diria ele e não faria? Amém? Ou falaria e não confirmaria? Irmãos, Deus, amém? Ele faz aquilo que promete, amém? Deus, que na verdade fala e confirma a sua palavra através, na verdade, dos seus atos misericordiosos, maravilhosos e podemos chamar até muitos deles até milagrosos, porque Deus é o Deus do sobrenatural, Deus é o Deus das maravilhas, amém? Louvado seja o nome do Senhor, amém? Sabe, é uma coisa muito interessante que o profeta Isaías, ele podia também referir no capítulo 55, bem conhecido de todos nós. Diz que Deus, diz que a sua palavra não volta para ele vazia. Amém? A palavra não retorna para ele sem cumprir o efeito para o qual ela é enviada. Amém? A palavra de Deus, na verdade, ela irá se cumprir. Irmãos, e Deus quer cumprir a sua palavra na nossa vida. Cabe a cada um de nós crer. Cabe a cada um de nós abrir o seu coração para o Senhor. E é interessante, irmãos, no texto 2 Coríntios 1:20 diz que todas as promessas, tudo o que Ele promete, tudo o que Ele fala na sua palavra, sabe, o seu desejo é que se cumpra. Amém? O seu desejo é que se cumpra na nossa vida, sabe? Mas cabe agora a cada um de nós, amém? Está disponível para aceitar aquilo que Ele tem para cada um de nós. Amém? O meu filho Nuno não está aqui nesta tarde, esteve connosco de manhã ali em Montemor, o Novo. Amém? E quando ele nasceu, 1 de agosto, já não falta muito, para fazer os 29 ou 30. Já estou um pai perdido, né? Quando ele nasceu, a fim do ano, amém? A fim do ano, recebo uma carta em casa do grupo Sonai, do então Belmiro de Azevedo, né? Grupo Sonai. E então dizia, olha, o Nuno Gabriel é nosso afilhado, nós temos uma prenda para ele, por favor, comparecer nos escritórios da Sonai Serra, em Portimão, para levantar o presente. E assim, bem, isto parece... Quando a esmola é muita, o pobre desconfia. E andei com aquela carta umas semanas, uma ou duas, será que não é essa mesma gente do Interpass que nos fomos ver as cobras lá há uns anos, muitos anos atrás, há uns mais de 30 anos atrás, fomos ver as cobras no Jardim Zoológico e acabei lá com umas férias na minha cidade, em Portimão. Comprei umas férias na minha própria cidade! Hotel Amarilis, é na Praia da Rocha, fica a 5 km da minha casa. Bem, assim, será que é outro grupo? Mas, graças a Deus, consegui desmanchar aquilo no mês antes da coisa. Bem, então fomos. Cheguei lá ao escritório. Olha, está aqui uma carta, assim. Diz que o Sonai é padrinho do meu filho. Assim. Sim, porque é que não vem mais cedo? Temos aqui um presente. E foram lá, trouxeram lá um caixa enorme, um presentão daqueles carinhos, né? Carinhos, pelo menos para a nossa carteira, mas para outros é peanuts. Mas é uma marca boa, de brinquedos bebê e tal. E disse, o ano seguinte, a mesma coisa, mas já fomos logo lá, já sabíamos, pronto.
porque ele tinha nascido no dia em que inaugurou, fazia poucos anos que tinha inaugurado lá o centro comercial lá em Portimão, então toda a gente, todas as crianças da cidade que nasceram no dia 1 de agosto eram afilhados lá do seu Belmiro. Bem, sabe, mas a questão é esta, havia lá a prenda para mim, havia lá o presente, para o meu filho, não é para o filho, é para o filho. Foi até os 10 anos, por aí, até os 10 anos, todos os anos tinha lá a prenda, tinha lá a prenda. Eu li, primeiro não acreditei. Isto é muita esmola, isto é... Você desconfia, né? E às vezes, irmãos, é o mesmo com a palavra de Deus. Aquilo que o olho não viu, o ouvido não viu, Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus tem bênçãos, Deus é um Deus de bênçãos, diz que todas quantas bênçãos há Deus são nele sim, amém. Mas a gente fica um passo atrás. Será? Não será? Eu quero dizer, irmãos, Deus não mente, Deus vela pela sua palavra para cumprir, Ele é verdadeiro. Então, se há bênçãos, vamos ver quais são, amém? Quais são as bênçãos que Deus tem para nós, amém? Alguém disse que o maior milagre, qual é o maior milagre? A salvação da alma. O milagre dos milagres. E tudo começa por aqui, amém? Quando ele, interessante, ali o meu filho era afilhado, mas Deus não nos torna afilhados, Deus torna-nos filhos. Aleluia. As bênçãos vêm para os filhos. A primeira bênção é a bênção da salvação. Amém? A salvação, mas que salvação é esta? Perguntamos nós. Bem, na quinta-feira falamos um bocadinho sobre o fogo eterno. E esta é uma pregação que muitos não gostam de ouvir e alguns pregadores não gostam de entrar por ela. Como eu preguei na quinta-feira, não vou voltar a repetir a pregação, mas só quero dizer que Jesus falou mais do inferno do que no céu. Não porque Ele quer que a gente vá para o inferno, mas como eu disse há pouco, aquilo que Deus escreveu na sua palavra, que está registado, muitas vezes são alertas para nos deixar a nossa mente, na verdade, desperta para algumas situações trágicas que nós precisamos evitar. Amém? Nós devemos evitar. Amém? Então, é importante. Então, Ele quer nos salvar do fogo ou da condenação eterna. Porque diz que o salário do pecado é a morte, é a separação eterna de Deus. Amém? Mas eu quero dizer uma coisa nesta tarde. Salmo 3:8 diz assim, a salvação... Veja, é verdade que há esta questão, mas Deus olha para nós e mostra-nos uma solução para essa perdição eterna. Ele olha para nós e envia-nos o seu Filho. Ele olha para nós e diz assim, a salvação vem do Senhor sobre o teu povo, para que sobre o teu povo seja a tua bênção. Amém? Isaías 43:11, ele diz, em nenhum outro há salvação, fora de mim não há salvação. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, é verdade que podemos dizer que há muitos profetas. Amém? Há muitos profetas, há muitos homens e mulheres que viveram vidas consagradas. Nós não descartamos, na verdade, o exemplo de Maria, uma mulher que viveu uma vida consagrada. Vemos o exemplo de Pedro, que viveu uma vida consagrada. Paulo e outros mais apóstolos e outros mártires mais à frente viveram vidas santas, vidas consagradas. Mas eu quero dizer aqui nesta tarde, o único que deu a vida por nós, amém, que morreu e ressuscitou e está vivo para todo sempre, esse chama-se Jesus Cristo, amém. Em nenhum outro há salvação, como disse o apóstolo Pedro em Atos 4:12, em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Amém? Jesus salva. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? João 3,16, conhecemos muito bem este versículo, porque Deus amou o mundo, não ama as pessoas, e todas as pessoas, de todas as raças, de todas as etnias, de todas as nações. Aliás, Abraão, ele podia dizer esta promessa para Abraão, em ti serão abençoadas ou benditas todas as famílias da terra. Abraão, Isaac, Jacó, amém, são descendentes
de Abraão, amém? É verdade que até há uma bênção para Ismael, amém? O Senhor diz assim, aleluia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Um dia, Paulo e Silas estavam numa prisão, eles tinham sido presos, tinham sido chicoteados, e a determinada hora da noite eles louvavam o Senhor, houve um terremoto, e o carcereiro, o chefe da prisão, ficou admirado porque nenhum preso fugiu. A natural é as pessoas fugirem, as portas se abrem, toda a gente foge, mas ninguém fugiu, porque quando as coisas são de Deus, amém? Quando as coisas são de Deus, é assim que funciona. Então ele ficou admirado, ele queria se matar, porque ele primeiro pensava que todos tinham fugido, não é? Por isso que ele se queria matar, e dizia, não te faças tal, estamos aqui todos, ninguém fugiu da prisão. E ele vem e diz, isto é uma coisa sobrenatural, isto é uma coisa de Deus. Senhores, que eu faça, diz lá, para eu ser salvo. E Paulo podia dizer em Atos 16, versículo 31, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Amém? Como é que nós podemos receber esta bênção de Deus, que é a salvação da nossa alma? Irmãos, a salvação ela é recebida através de uma decisão pessoal, uma entrega pessoal a Jesus Cristo. Irmãos, a salvação não é hereditária. Deus só tem filhos. Deus não tem netos. Não, Deus só tem filhos. Cada um de nós precisa tomar uma decisão pelo Senhor. Amém? Irmãos, é uma decisão pessoal, é uma decisão individual. Cada pessoa precisa reconhecer que é um pecador e que precisa do perdão para os seus pecados, precisa reconhecer o amor de Deus na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, que se entregou em nosso favor. Ele fez uma troca, ele foi à cruz, ele foi pendurado, ele foi morto, ele pagou, ele derramou o seu sangue puro e inocente pelos nossos pecados. Aquilo que João Batista pôde declarar, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo, ele verteu o seu sangue puro sobre esta terra para purificar de todo o pecado e quebrar toda a maldição. A morte já não mais tem poder sobre nós. Quem tem Jesus tem a vida. Quem tem Jesus tem a vida eterna. Quem tem Jesus tem a salvação, na verdade, o fogo eterno. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. É uma promessa também para a família. Deus quer salvar as nossas famílias. Deus quer salvar os teus filhos, Deus quer salvar o teu marido, a tua mulher, Deus quer salvar os teus familiares. Amém? Porquê? Porque no coração de Deus, irmãos, estão todas as pessoas. Deus não tem filhos prediletos. Não, Deus não faz acepção de pessoas, né? Aliás, quando nós olhamos para Israel, quando nós olhamos para Abraão, nós vemos, é verdade, que é o povo escolhido de Deus, mas a bênção não ficaria retida naquele povo. Porque logo no início, quando Deus o chama, Ele diz, faz uma promessa, em ti, através de ti, ou seja, da mensagem que tu vais proclamar. Amém? Serão abençoadas todas as famílias da terra. Infelizmente não cumpriram o propósito. Isolaram-se dentre eles próprios, né? Pensando que Deus só amava aquela família, mas não, Deus ama judeus, Deus ama outras famílias, amém? Diz que Deus amou o mundo, todas as famílias da terra, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Há uma bênção especial, claro que há, amém, sobre aquele povo, mas a verdade é esta, Deus não faz distinção de pessoas, que até no tempo de Jesus condenou, muitas vezes os religiosos estão cegamente, na verdade com a sua, a filtrar a lei, a ver a vida das pessoas, isto e aquilo, né? Irmãos, e a verdade é esta, o judeu pode até ter uma bênção, e é o povo mais abençoado, porque Deus cumpre as suas promessas. É verdade, o povo mais rico da terra, o povo mais inteligente da terra, maior quantidade de prémios Nobel estão exatamente nos descendentes de Abraão, amém? Dos judeus, mas a verdade é esta, o que é que importa, disse o Senhor Jesus, o que é que importa ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma?
bens materiais. Deus vela pela sua palavra para cumprir. E Deus faz isso conosco também. Deus abençoa as nossas famílias. Mas sabe, eu lembro alguns anos atrás, acho que já contei isto aqui, mas estava lá em trás dos montes, lá no norte de Portugal, e fui evangelizar lá numa aldeia perdida no meio lá dos Nhures. Bem, a fim dos dias recebo lá na igreja um senhor dessa aldeia. Eu não encontrei, mas ficou alguma literatura, ficou algum contacto. E ele disse, olha, eu sou um crente em Jesus, eu andei em Neves Ferreira, alguns não sabem o que é que significa, mas era a sede antiga das Assembleias de Deus em Portugal, podemos dizer assim, ainda que as igrejas sejam autónomas, uma das maiores igrejas. Eu era membro da Neves Ferreira, estou aqui já há muitos anos, estou aqui perdido no meio da aldeia, aqui da serra e tal, mas eu vim aqui e queria assim, sabe? Olha, o meu filho é juiz, na altura, não sei se ainda é, se já não é, porque isto vai ser mudando, fazia parte do Supremo Tribunal de Justiça. A minha filha é diretora do Hospital Amadora Sintra. Amém? Naquele tempo era, hoje já mudou também, visto os médicos estão sempre a mudar. Amém? Bem, passou-se. E fim de algum tempo vim para Cascais e fui fazer um culto com o pastor, um pastor já reformado, chamado José Carlos. Dizia, pastor, hoje quero que vá comigo, que ele já há muitos anos que fazia o culto lá naquele lar. Era um lar particular, um lar de idosos, e fui lá, e diz lá uma senhora, eu sou de Trás-os-Montes. Ok. E a minha filha era diretora, e o meu filho era juiz, assim, olha, então confirma-se, afinal a mulher está aqui no lar e o velhote está lá nessa. Isto para dizer o quê? Que Deus cumpre a sua palavra, Deus abençoa, e aqueles que têm Jesus prosperam, os seus filhos prosperam. Mas também voltamos aqui, e graças a Deus pela inteligência, pronto, eu não quero me gabar, mas pronto, todos nós, graças a Deus que Deus tem abençoado os nossos filhos, alguns têm cursos superiores, tenho um filho a fazer doutoramento, temos outro, pronto, o senhor, mas isso agora vamos ter um curso ou ter uma licenciatura é uma coisa normal, né? Ter um mestrado já é uma coisa normal, ou doutoramento já é um bocadinho mais complicado, mas também é que somos capazes de chegar lá, amém? Mas a verdade é esta, amém? A verdade é esta, é que Deus abençoa, mas a questão é esta, o que é que adianta ganhar o mundo inteiro e os nossos filhos serem bem-sucedidos na vida, serem chefes, serem grandes empresários, isto e aquilo, graças a Deus, porque é bom e prova que Deus vela pela sua palavra, que Deus cumpre a sua palavra e os nossos filhos prosperam, e os vossos filhos prosperam, os vossos netos prosperam, mas se eles não tomarem uma decisão por Cristo, continua esta questão, que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Porque ter Jesus, ou receber a salvação de Jesus, implica permanecer em Jesus. Alguns anos atrás apareceu-me um crente, também estava eu em Cascais, e esse aí foi muito direto. Disse, eu sou o Luís, o pastor estava aqui antes de mim, dizia, olha, tu és o crente pisca-pisca. Ele até dizia, ele já gozava com isso, eu sou o crente pisca-pisca. Uns dias estava na veneta, aparecia, e estava uma temporada na igreja, uma temporada bem com Deus, e depois eclipsava-se, desaparecia para o mundo. Oi, meu Pai. Se nós queremos ter vidas abençoadas, amém? Jesus salva-nos, mas Ele quer que nós possamos perseverar até ao fim. Aquele que perseverar até ao fim, será salvo. Graças a Deus pela misericórdia de Deus, muitas vezes temos recebido uma oração, temos tomado uma decisão, houve um constrangimento em nosso coração, um arrependimento, e viemos ao Senhor, nos arrependemos dos nossos pecados, começamos uma nova vida, mas logo mais podemos falhar. E falhamos porquê? Porque o segredo não está em vir
e depois eclipsar-se. O segredo está em permanecer, como Jesus ensinou na passagem relacionada com a videira em João 15. Permanecei em mim. Permaneçam em mim. Permaneçam em mim. Amém? Há que permanecer no Senhor. Amém? Ele quer salvar, Ele pode salvar, mas para que nós possamos prosperar e ter aquela vida e vida com abundância, o que é que nós precisamos? Precisamos permanecer no Senhor. Ele não é homem para que minta. Se o mal, olha, o que é que diz o profeta? O que é que se queixa o homem? Queixa cada um dos seus pecados. O mal nunca está nele, o mal está em nós. Sabe o que é que Deus dá-nos? Deus é tão bom para nós que Ele nos dá liberdade. João 10 diz assim, 10 diz, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Está correto? Sim. João 10 ou 10, 11? Ok, por aqui. 9, é o anterior, obrigado. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará, e vejam bem, entra, mas pode voltar a sair. Ele não obriga ninguém a ficar. Ele continua a nos dar liberdade. Ele não escraviza. Seguir Jesus é uma decisão pessoal. Permanecer em Jesus continua a ser uma decisão pessoal de cada um de nós. Eu sou a porta. Jesus diz, eu sou a porta. Ou seja, eu sou a porta da salvação. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará, mas também pode sair. Mas é bom entrar e permanecer. Porque quando nós entramos e permanecemos, nós somos sustentados pelo Senhor. E aí o Salmo 23, versículo 1 se cumpre. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E na verdade Ele leva-me a pastos verdejantes e a águas tranquilas, por amor do seu nome. Ele cuida de cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, Ele quer salvar. Ele pode salvar. É interessante, em Hebreus, para concluirmos este ponto, e se calhar vamos depois continuar para a semana, Hebreus 7, 25 diz assim, portanto, pode salvar perfeitamente os que por Ele se chegam a Deus, vivendo sempre a interceder por eles. Veja a palavra, pode também salvar, ou pode salvar perfeitamente. Amém? Eu quero dizer, Ele pode e quer salvar. Amém? Hoje, neste dia, chega-te Deus. É uma decisão pessoal. Amém? Outra promessa. O Salmo 103, versículo 3. Diz assim, Ele pode salvar e a salvação implica o perdão dos nossos pecados. É ou não é? Amém? Somos tornados perdoados, limpos, justos. Amém? Salmo 103, verso 3. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades, ou seja, todos os teus pecados, mas também acrescenta mais alguma coisa. E sara todas as tuas enfermidades. Todas as tuas doenças. Eu pergunto, haverá alguma doença que Deus não possa curar? Ele diz que pode curar todas as doenças. E Ele pode, Ele quer, e a sua misericórdia é sobre nós. No entanto, há algumas bênçãos de saúde e cura têm condicionantes. Vamos ver Êxodo, capítulo 15 e versículo 26. Êxodo 15, 26. Se ouvires atenta a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos,
e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, à sua palavra, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Amém? Aqui há uma condicionante. Vamos agora, capítulo 23, verso 24 e 25. Mais uma condicionante. Não te inclinarás diante dos seus deuses, não os servirás, nem farás conforme as suas obras. Antes as destruirás completamente, quebrarás totalmente as suas... Aqui diz o quê? As suas estátuas, né? Os seus ídolos, né? E servirás ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu porei no meio de ti, eu tirarei do meio de ti as enfermidades. Vou contar outra história. Há alguns anos atrás, uns 15 anos atrás, eu estava no Baixo Alentejo, a servir em Castro Verde, Aljustrel, Mértola, Ourique. Ok. Vamos situar-nos em Aljustrel. É? Há mais de 15 anos. Pois, já há mais. E o tempo passa, né? O tempo passa. E nisto nós estávamos num culto, uma quinta-feira ou terça-feira à tarde, e o senhor, o dono proprietário da casa, que era casado com uma irmã nossa na fé, eles moravam no primeiro andar e a igreja era por baixo. Ele desceu e disse: "Oh, pastor, hoje a minha Francisquinha não pode vir, ela está com a zona", que é um problema, né? Aquilo é tipo sarampo, retardado. Varicela retardada, né? Que dá mais tarde. Ok. Ela está, pastor, e depois passo lá à casa no final do culto. Sim, pronto, ok. Ele ficou, até ficou no culto e tudo. Ok. E no final fui visitar a irmã Francisca, exatamente, Francisquinha Francisca, exato. Então subi, irmã Francisca, pastor, isto é umas grandes dores. E eu perguntei: "Então qual é o remédio? O que é que está a fazer?" E o marido diz-me assim: "Veio uma senhora aí com umas facas e uns alhos e tal, e passou aí com azeite nas costas, assim." Opa! E eu perguntei: "Qual é o remédio?" E ele diz: "Veio uma senhora com umas facas, uns alhos e um azeite e passou aí nas costas, assim." Pronto, está tudo visto. A irmã não vai ser curada. Não. Não vai. Deus não reparte a sua glória como a ninguém. Nós tivemos a orar lá embaixo, mas foi em vão. E a senhora pode vir com as facas todas, com os alhos todos, e também não vai curá-la. Meu pai, então o que é que eu faço? Bom, a irmã, o seu marido, pronto, foi ele que mandou vir a senhora, ele, pronto, dá-se um desconto dele. Mas a irmã, que já é crente há tantos anos, peça perdão a Deus. Pastor, vou pedir perdão a Deus. Então a irmã pediu-lhe perdão a Deus. Se arrependeu. E oramos. E o marido perguntou assim, o seu Graça: "Pastor, então, e mais logo vem cá a senhora, o que é que eu faço?" "Manda embora." E fui-me embora. Eu fui-me embora. Deixei as coisas nas mãos de Deus. Fizemos a nossa oração. Ela arrependeu-se de ter entrado no ocultismo. E fomos embora. No dia seguinte, estava eu a almoçar, toco o telefone. Era o marido: "Pastor, é para dizer que a minha Francisquinha já está curada." Assim, está a ver? Deus opera ou não opera? Mas diz aqui, há coisas que nós não podemos permitir. Tira do meio de ti a idolatria. Não vivas uma vida em pecado. Porque Deus não é Deus de confusão. Deus não vai dar a sua glória a mais ninguém. Não venhas à igreja e vais pôr uma vela lá à Senhora da Fátima, ou mandes lá alguém por ti pôr lá velas. Não faças isso, porque vais continuar doente. Porque Deus não vai agir, porque Deus não reparte a sua glória com mais ninguém. Há um tempo atrás veio um senhor, a Paula tinha evangelizado, e ficou muito abençoado. E veio dar esta notícia: Dona Paula, mandei-me pôr uma vela por si lá em Fátima. Eu disse: senhor Flantal, isso não valia a pena, isso para mim não aquece nem arrefece. É a ignorância das pessoas, né? Se ela precisava de uma vela, até o marido ao lado dela.
Mas é isto, irmãos. Deus abençoa. Deus é o mesmo. Isaías 53, verso 4 e 5. O profeta diz-nos assim. E aqui é uma mensagem que nos fala do futuro. Amém? Ele estava a profetizar sobre a vinda de Jesus. Amém? Diz assim: verdadeiramente, 700 anos de Jesus vir lá nascer em Belém, o profeta, ele podia ter este deslumbre da missão do Messias, da missão de Jesus. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. A ida de Jesus à cruz do Calvário, podemos ver, tem bênção dupla ou até tripla ou muito mais. É bênção em grande bênção. Primeiro, ele foi para tratar do problema que é o nosso maior problema. Aquilo que nos separa de todas as bênçãos de Deus, que é o nosso pecado. Ele foi para pagar pelos nossos pecados. Amém? Ele foi oprimido, ferido de Deus. Ele foi ferido pelas nossas transgressões. Amém? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele pagou o castigo que estava destinado a nós. Ele pagou a nossa pena de morte. Ele pagou o nosso castigo eterno e nos deu a salvação. Mas não somente nos deu a salvação, diz aqui que no seu sofrimento, diz que também recebemos a bênção da cura. Diz, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Amém? Voltemos então ao primeiro texto, lá em Salmos 103, em que diz exatamente isto, verso 3. Ele que perdoa todas as tuas iniquidades, todos os teus pecados, e que sara todas as tuas enfermidades. Creia. Amém? Porque Ele não perdeu o poder. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Busca Deus com fé. Busca Deus, na verdade, humildemente. Amém? Escuta aqui. Deus não é nosso empregado. Ele não é nosso servo. Ele é nosso Senhor. Aqui diz que aquele que se humilha diante da potente mão de Deus, Deus vai levantá-lo. Deus vai, na verdade, restaurá-lo. Esta deve ser a nossa atitude. Vir como aquela mulher que estava enferma, amém? Aquela mulher que estava enferma há 12 anos com fluxo de sangue, diz que ela veio humildemente, quase sorrateiramente, e tocou Jesus pela fé. Vir até como aquele homem que era um centurião, um responsável pelas tropas, na verdade, romanas, diz que ele veio pedir pelo seu criado, diz que ele veio pedir pelo seu empregado, mas diz que Jesus prontificou-se ir à sua casa, mas ele, sendo alguém com autoridade, amém, ele diz que não era digno de receber Jesus na sua casa. Manda só uma palavra sua. Veja, ele humilhou-se diante do Senhor, amém? Ou como Jairo, na verdade, ou como outros mais, na verdade, homens que eram religiosos de então, mas humildemente vieram diante de Jesus e se prostraram diante dele humildemente. Irmãos, aquele que vem ao Senhor e se prostra diante dele com humildade, irmãos, o Senhor não rejeita um coração humilde, um coração contrito. Deus não rejeita. Louvado seja o nome do Senhor. E hoje ficamos por duas promessas, mas temos a Bíblia cheia de promessas. São mais de 5.000 promessas que nós encontramos na Bíblia. Amém? Olha, dá para durante 10 anos no mínimo estudarmos. Vamos ficar em pé. Vamos confiar. Nesta tarde, simplesmente eu queria, e o meu desejo era simplesmente este: é que cada um de nós possa ficar desperto para um Deus misericordioso, para um Deus abençoador, para um Deus que quer derramar as suas bênçãos sobre os seus filhinhos, que o buscam com humildade, que o aproximam-se dele com um coração humilde, contrito, que reconhecem que ele é a solução, que ele tem ainda a última palavra para si.
As bênçãos vêm para os filhos, primeiramente. Precisamos nos tornar filhos de Deus. Todos nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Neste aspecto, somos criaturas de Deus. Fomos criados por Deus. Mas para nos tornarmos filhos, precisamos receber Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Entregar a nossa vida a Jesus, reconhecendo que é o Salvador, reconhecendo que somos pecadores e que Ele é o nosso Salvador, que Ele foi à cruz e derramou o seu sangue puro, trocou a sua vida pela minha vida.